Olá, eu sou Luiz Oliveira e é com muita alegria que eu estou recebendo você mais uma vez aqui comigo. Então, por favor, não come nada, presta atenção, pega seu caderno que você vai anotar tudo. E hoje a aula vai pegar fogo, porque nós iremos falar sobre precificação atrativa e sem desconto. Caramba, hein? Que promessa de aula! Tá ansioso? Eu também estou louco para que você ponha em prática tudo o que eu vou mostrar para você. Combinado? Então olha só, hoje nós iremos falar sobre algo muito importante que está relacionado com a aula anterior. Então se você não viu a aula 4, por favor, busque os seus meios aí, entre no nosso grupo do WhatsApp, peça e verifique os links que vale a pena muito. Porque toda a sequência que você está fazendo comigo, ela importa. Porque é como se fosse um quebra-cabeça. Se faltar uma pecinha, você vai ficar com o seu anúncio, sua venda, faltando um pedaço. E você sabe muito bem que pode também faltar dinheiro para você se você não acompanhar todas as aulas. Então, façam as coisas de forma completa e íntegra. 100% da nossa semana vai fazer toda a diferença para o seu sucesso. Combinado? Então, hoje nós iremos falar sobre a avaliação do veículo. Quais são os itens que são importantes? Será que de verdade o acessório faz o seu carro ficar mais caro? Já parou para pensar nisso? Será que você tem um GNV, tem um spoiler, uma soleira iluminada, um multimídia? Isso vai mudar completamente o preço do seu veículo? Será? Eu quero também te mostrar e explicar a função da tabela FIPE. Ela deve ser ignorada? Não. Como será que nós vamos utilizá-la para poder precificar o nosso carro? Ou será que ela é a única forma de a gente precificar cada um dos veículos? Já parou para pensar nisso? Então, a partir de agora, o que eu te convido é que você convide mais pessoas para estar aqui com a gente. Eu quero que você descubra e lembre aí quais dos seus amigos já ficaram no mato sem cachorro para poder colocar preço em um produto ou no carro mesmo, tentando vender ele particular, ou até mesmo para verificar na hora da compra. Será que estão colocando o veículo certo? Será que estão colocando o valor no veículo correto? Será que esse preço está abusivo ou será que esse preço está adequado? Então, a partir de agora, nós vamos iniciar a aula 5 da nossa jornada Venda Seu Carro Particular. E mais uma vez, eu estou aqui para agradecer a sua presença, pois é por ela e por você que eu estou aqui te servindo a cada um desses dias, dando esses aulões que para mim está sendo uma alegria muito grande. Bora vender nosso carro em 7 dias? Então a aula começa a partir de agora. Primeira coisa que você tem que entender, a promessa que eu tenho aqui com você é para você colocar um preço atrativo e sem desconto. Então, vamos lá. Primeiro item, qual é o valor mínimo que você vai fazer no seu carro? Luiz, como assim? Vamos lá. Vamos dizer que você tem um carro que ele vale, que na sua cabeça, para você, na sua meta, o mínimo que você venderia esse carro, no estado no qual ele se encontra, seria 60 mil, ok? Beleza, então a partir de agora, para nós precificarmos, nós iremos a partir desse valor. Porque se você colocar o valor de 60 mil no carro, automaticamente você vai ter duas opções. Ou você vai ter que resistir muito a dezenas de pessoas te pedindo desconto o tempo inteiro para fazer 55, 50, 58, ou então você pode prever isso e evitar essa perturbação e encheção de saco de desconto. E é exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer agora. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, defina uma meta. O valor mínimo que você venderia o seu carro se fosse à vista uma pessoa chegando para você e transferindo dinheiro para sua conta. Você vai falar assim, Luiz, como que eu defino essa meta? Amigo, é com você. É a conta emocional e o quanto que você acha justo sobre esse veículo. Eu vou dar um exemplo muito simples, que diversas pessoas têm se enganado na hora de vender o carro. O que elas fazem? Elas colocam um preço para depois, caso a tabela baixe ou elas percam todas as melhores oportunidades, elas venham a chegar nesse valor. Então a primeira coisa que eu te ensino, e eu vou te dar um pulo do gato aqui para você ficar comigo até o final, que tem mais, tá? Mas o primeiro é o seguinte, quando você vai anunciar o seu carro, entenda uma coisa, o fator novidade muda tudo. Tem gente que fica acompanhando o site, dando F5 o tempo inteiro para ver quais carros que acabaram de chegar. Só que se você já entra com um preço alto ou um preço errado, você já queima o fator novidade. Então assim, não faça isso. Defina uma meta decente.
Tem gente que fica esperando e pedindo um valor mais caro, falando que o carro vale, sem previsão. Sabia disso? Então, o que acontece? A pessoa crava o pé, vamos colocar aí que fosse um carro que fosse vender por 70 mil, a pessoa fala que o carro dela vende por 75. E na hora que ela entra com o preço de 75, ela fica 2, 3 meses e não consegue vender o carro. O que acontece? A tabela cai, o mercado puxa o preço desse carro para baixo e a pessoa de 75 acaba tendo que entregar por 63, 65, quiçá 60 mil. Pegaram? Então a primeira coisa que eu quero que você faça é que você seja sincero com o seu anúncio e com o seu preço. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma meta mínima de verdade. Então, vamos colocar aqui no nosso exemplo que o mínimo que a gente chegaria no nosso carro seria 60 mil. Mas pegou? Você vai anunciar o seu carro pelo preço correto. Não caia na bobeira de achar que você vai ficar botando valores a mais e depois você acerta. Isso estressa muito o cliente. Outro ponto muito importante, jamais informe o valor que, vamos dizer assim, né, do valor do financiamento, o valor que vai ser financiado. Isso é muito comum em lojistas. Eu sei que você é particular, mas você pode cair na ideia de tipo assim, já sei, vou colocar um preço mais baixo e vou escrever no texto com entrada de 10 mil reais. Sabe o que acontece? Isso gera diversas pessoas desacreditando de você. E vão começar a falar assim, esse aqui é daquele malandro que está achando que é esperto. Então, por favor, não caia na armadilha. Vamos trabalhar sempre com a verdade e a transparência. Então, a partir de agora, o segundo ponto, depois que você já estabeleceu o valor mínimo que você venderia o seu carro à vista, você vai estabelecer quanto vende o seu carro. Luiz, como que eu sei disso? Porque existe sim. A tabela FIPE é uma tabela para a seguradora, onde ela trabalha sim com a média do mercado. E tem situações onde ela aumenta e onde ela reduz. Ok? Isso tem acontecido muito ainda recentemente. Tem diversos carros que a tabela FIPE tem aumentado mês a mês. Mas não caia na ilusão de que ele sempre vai aumentar ou que ele sempre vai diminuir. Trabalhe com a tabela do mês. Eu já vi muita gente consultando o carro em julho e quando vai vender em outubro fala assim, minha tabela é tanto. Tá, em julho era esse valor. Então atualize. Virou o mês, entre na tabela FIPE e consulte a partir do dia 1º e reajuste o preço do seu carro. Mas, para você que é um 7-seller, vai vender o seu carro em uma semana, você não vai precisar ficar virando o mês verificando isso. Mas você tem que atualizar para o momento qual você faz o anúncio para a gente aproveitar o fator novidade. Combinado? Então, como funciona essa parte de vender o seu veículo? Vamos dizer que você esteja num site de anúncio de carros que você está acostumado a ver. Você vai colocar exatamente o mesmo modelo do seu veículo. Vamos colocar aqui um exemplo, um Honda Civic EXL 2018, e você vai ver que sempre você vai colocar a versão correta, que é EXL, o ano correto, e você vai colocar sempre do menor para o maior. Beleza, Luiz, então o primeiro carro que aparece ali no anúncio é o preço. Errado. Os primeiros carros que aparecem, normalmente você vai ignorar, porque você vai chegar num ponto onde vai ter uma massa crítica, onde vai ter os veículos que realmente eles estão mais homogêneos no preço. Ali é o preço que vende o veículo. Luiz, e a tabela FIPE? Vamos lá. A tabela FIPE, ela sempre vai ser um indicador para você ter uma ideia do valor do seu carro. Porém, essa massa crítica, ela fala mais, porque na verdade ali são diversos carros que estão em lojas sendo negociados. E os lojistas, atentos e com os anúncios mais novos, nunca terão os preços mais caros. Porque eu já recebi diversos clientes na minha empresa, onde eles chegam e falam assim, Luiz, mas tem esse carro meu, a tabela dele é 60 mil, mas tem gente pedindo 73, tem gente pedindo 71. Amigo, posso te falar? Existem diversas empresas sem gestão hoje no mercado. E esse carro que você está vendo lá com 71 mil, já vendeu faz tempo, e o anúncio não foi retirado. Ou então, realmente, ele deve ser ignorado pelo preço completamente abusivo e fora do mercado. Pegaram? Então, a primeira coisa que você tem que entender, de forma clara é que essa massa crítica, em média, vai vir a partir dos 10 primeiros carros. Mas cuidado, abra cada um dos anúncios com preço mais baixo e leia o texto. Na maioria das vezes vai estar escrito lá que pede algum valor de entrada, naquele esqueminha que eu já falei com vocês, que não é para vocês fazerem de forma alguma. Então, primeira coisa que você tem que saber, quanto vende o seu carro, e ele vai estar dentro dessa massa crítica, que é uma quantidade de anúncios que o preço praticamente se repete.
ali é o preço que ele realmente vende, independente de FIP. E para você ficar ligado, existem carros sim, que vendem um pouquinho acima da FIP, existem carros que vendem o valor da FIP e existem carros que vendem mais baratos do que a FIP. Então essa massa crítica, ela é o mercado em si. E se ligue, quem põe o preço no seu carro é quem paga. Ou seja, o mercado é que realmente vai confirmar se o preço que você está achando é o real. Então, olha só, agora o terceiro passo para você precificar o seu veículo na hora de anunciar, aproveitando o fator novidade, é exatamente o momento onde você está ciente de que as pessoas gostam de desconto e elas vão querer esse desconto. Aí você vai falar assim, Luiz, você acabou de fazer a live dizendo que eu não vou dar desconto. Isso mesmo, não tem a meta que você colocou? Aquele é o preço mínimo. Daquele valor, você não vai arredar o seu pé. Então, a partir daquele momento, o que você vai fazer? Você vai trabalhar uma margem dentro do valor mínimo que você quer para o valor que vende o carro. E você vai precificar ele no valor que vende. Ou seja, se vamos dizer que aquele carro que eu falei com vocês, que o valor mínimo seria de 60 mil, ele esteja vendendo hoje no mercado por 63, por 62. O que você vai fazer? Você já vai colocar 62.900. Luiz, mas não é melhor já colocar o preço de uma vez 60? Não, porque você precisa ter margem para negociação e para o desconto. Então, aonde eu falei com vocês que vocês não vão dar desconto, é exatamente porque da sua meta mínima você não vai sair. Você vai colocar mais para você ter uma margem para negociação. Combinado? Então, se você quer 60 mil no seu carro e você viu que o preço dele que vende é 63, 64, coloque 62.900 e sempre trabalhe com os 900. Eles fazem muita diferença na hora que você for negociar. Ele realmente faz desaparecer R$1.000 na conta. E posso te falar, imagina que você colocou 62.900 e chega a pessoa para você e fala assim, cara, arredonda para mim, faz os 900. Imagina você virar para o cara e falar assim, não tem de onde tirar. Isso é bom? É. Mas ao mesmo tempo você tem que saber lidar com isso. E existem pessoas que não aceitam comprar sem desconto. Para isso, você vai definir a sua meta e vai colocar essa diferença a mais. Então, precifique ciente de que haverá um desconto virtual para a pessoa, onde simplesmente você vai colocar a mais para não ter que chegar mais baixo do que sua meta. Ponto número 4, pare de ceder. Lembra que eu falei agora há pouco com você que é bom você chegar no limite? Porém, se você não tiver absolutamente lugar nenhum para arredar o seu pé para uma negociação, isso vai ficar muito chato para quem estiver adquirindo, que vai te ver como uma pessoa muito rígida e inflexível. E pode ser que alguém pague, mas eu te garanto que a experiência vai ser um pesadelo para os dois. Primeiro, você vai ter que ficar batendo o pé. Segundo, que a pessoa vai se sentir lesada, porque você não teve boa vontade para ajudá-la. Então, faça a sua relação de venda ser prazerosa. Eu sei que pode ser o único carro que você venha vender na sua vida, mas posso falar do fundo do coração? Faça disso também uma alegria. Querendo ou não, você vai transformar a vida da pessoa. Quem sabe o carro que você vai vender vai ser o primeiro carro da vida dela e vai ser um momento de alegria. Então faça com que isso seja pleno e intenso para vocês dois. O ponto que eu quero chegar aqui com você é para você dar desconto e ceder somente até 2 itens. Luiz, como assim? Do que você está dizendo? Vamos dizer que o seu carro tenha 2 pneus para trocar. E vamos dizer que o seu carro também tem um amassado no para-choque. E vamos dizer que talvez ele esteja aí com mais itens para poder arrumar na parte de mecânica. Mas o cliente está interessado, ele gostou, você precificou com essa margem de 4 mil, 3 mil para você se divertir ali para fazer para ceder em algum momento e você conseguiu observar que o cliente está pedindo diversas coisas para você. E é aí que eu te falo, ceda apenas até 2 itens e com dificuldade. Não dê muita dificuldade, mas não dê nenhuma resistência. Porque quanto mais o cliente observa que você cede com facilidade, mais ele te pede. Então, como eu dei o exemplo para vocês do carro por 62.900 para chegar até 62, não vá direto para os 62. Chegue para a pessoa e fala assim, cara, 62,5, assim, R$400, eu não sei nem o que tem para arrumar no meu carro para poder tirar. Pegou? Mas vamos dizer que o seu carro tenha itens para poder arrumar. Então você vai fazer a conta real de quanto seria cada pneu e a pintura do para-choque. Se a pessoa informa para você, eu vou gastar R$200 no para-choque.
Tá, me dá o telefone do seu lanterneiro para eu ligar para ele para ver quanto que ele cobra. Olha, o meu cobra X. Cada pneu desse, acabei de olhar aqui online, é X. Dê exatamente o desconto. E tem essa margem para, caso você precise arredondar tudo, você possa. Mas no final das contas, mostra que você é uma pessoa certa. Mostra que você é uma pessoa que gosta de tudo adequado. Então, se a pessoa vai trocar o pneu, ele vai falar assim, poxa, eu vou ter que trocar o pneu, alinhar e balancear. Amigo, dá o pneu, eu dou. Alinhar e balancear é com você. Por que isso é importante? Porque a pessoa vai perceber que o que você tem valor e que você não está entregando a qualquer custo e a qualquer preço. Pegaram? Então assim, saiba ceder e o limite é de apenas 2 itens para que você faça isso, para você também não ceder em absolutamente nada. Quinto passo para você precificar o seu carro aí, e lembrando que isso aqui tem tudo muito a ver com negociação. Por isso eu te insisto. Por isso eu insisto. Veja todas as aulas e em sequência. Está observando como que uma está encaixando com a outra? Então você tem que ficar e assistir todas as aulas. E se você perdeu alguma, entra no grupo do WhatsApp para poder solicitar isso agora. Que eu quero você ciente de como fazer o melhor negócio. Bora lá? Então, funciona da seguinte maneira. Induza o negócio para o meio a meio. Como assim, Luiz? Do que você está falando? Sempre quando você tiver uma negociação onde você tiver uns pontos de extremidades, busque de alguma forma chegar no meio termo. E por isso, na hora que você precifique, você tem que deixar aquela margem para ficar nem eu e nem você. Porque na hora que você faz isso, você busca um ganha-ganha com a pessoa e você limita no ganha-ganha. Na hora que você observar que a pessoa está querendo mais ainda, você vem com ela pro nada feito. De mente limpa, tranquilo, você vira para a pessoa, olha, do fundo do coração, eu estou observando que eu estou tentando te atender, mas de verdade, talvez você consiga um outro carro, que obviamente não vai ser igual ao meu, mas seja uma oportunidade, mas talvez o meu carro não seja para você. Eu te aconselho de verdade a adquirir o meu carro, se for interessante nas condições que eu estou passando. Porque eu cuidei dele para poder atender uma pessoa que venha talvez ter carinho e não ter problema. Mas é claro, fique à vontade em fazer uma oferta dessa para outra pessoa que esteja disposta a entregar algo tão bom por um preço tão baixo. Viu só? Como você disse um não de um formato onde você conduziu a pessoa a pensar da seguinte maneira. Cara, ele não está disposto realmente ao meu dinheiro por causa de R$500? E eu te falo, nem tudo na vida é dinheiro e essas coisas são percebidas a partir da forma que nós comunicamos. Pegou? Então, vai por esse caminho que eu estou te falando, vai pelo meio a meio, saiba precificar o seu carro que a sua venda vai acontecer.